Olá, pessoal. Olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou por aqui, gente. Eu nunca desisti do meu canal, não, viu? Apenas eu tô gravando mais pouco, com menos frequência. E assim, tô gravando mais para deixar guardado, sabe? Deixar louvores, deixar pregação, deixar histórias que futuramente você vai querer relembrar, né? Então, estou aqui, né? Como sempre. Mas o motivo desse vídeo deixa eu explicar para vocês. Ontem foi dia 20 de agosto, hoje é 21, ontem foi dia 20 e ontem o meu filho completou 32 anos. E aí eu postei algumas homenagens para ele nos meus status e falei alguma coisa a respeito da hora do parto, né? Que eu sofri. E assim, eu falei que ontem era dia de agradecer, né? Era dia de comemorar o aniversário do meu filho e também agradecer porque justamente neste dia o Senhor me deu nova vida, né? Eu passei por alguns processos difíceis na hora do parto mas estou aqui, graças a Deus. E aí algumas pessoas me pediram para mim estar contando aqui o relatos, né? Como a gente coloca aqui no YouTube, relatos do meu segundo parto. Ele foi o meu segundo parto. Eu tive 3 filhos, 3 partos cesáreos, complicado. Então, pessoal, eu tive 3 partos, tive 3 filhos, 3 cesáreas, complicadíssimos. O meu primeiro parto, a minha primeira cesárea foi uma menina. Creio que foi em 91, 1991, isso, 1991. E eu tive pré-eclâmpsia e cheguei a vir a óbito, né? Foi um dia de domingo à tarde, às 4 horas da tarde, na, em Juazeiro, na Promatre, na Promatre de Juazeiro. E aí eu cheguei a vir a óbito, né? O meu espírito saiu do meu corpo e o meu espírito saiu vagando, né, por alguns lugares. Um processo bem complicado, né? Eu vivi esse processo. Eu vi o meu espírito sair do meu corpo, eu vi os médicos fazendo o meu parto. Eu vi a minha filha nascendo. Só que depois o meu espírito saiu ali de dentro do hospital, de dentro daquele centro cirúrgico, e de repente eu já estava em um jardim muito florido e ali foi muitas coisas. Se vocês quiserem saber tudo completo, vocês deixam aí nos comentários, viu? Que aí depois eu vou fazer um vídeo falando só dessa parte. Agora eu vou falar dos meus partos. E aí foi meu primeiro parto, e ela nasceu com problema, ela não sentava, não falava, não andava. E aí eu fui para São Paulo, passei um ano em São Paulo cuidando dela, foi muito complicado. Voltei para Petrolina e aí, para resumir, o meu primeiro parto, ela viveu 2 anos e 6 meses e aí ela faleceu, né? E quando ela faleceu, meses depois, eu voltei para São Paulo, já com meu esposo, né? O Adeli, aí eu voltei para São Paulo com ele. Chegando lá, eu fui com minha irmã na ginecologista dela, e aí a ginecologista dela me orientou a ter outro filho. E eu falei para ela que não,
que eu não queria ter filho, que nunca mais na vida eu ia querer ter filho, devido ao processo que eu passei, né? Foi muito complicado e eu fiquei com medo. Mas aí o que aconteceu? Ela me passou um anticoncepcional, segundo ela era um anticoncepcional, mas não era. E ela pediu para mim parar o que eu estava tomando e começar a tomar esse outro que ela me receitou. E aí eu, muito pouca experiência, né? Não perguntei nada para ninguém, não fui mais querer saber de alguma coisa, né? Parei de tomar o que eu tomava, que eu sabia que era um anticoncepcional. Parei de tomar e fui tomar o que a médica me receitou. Como eu falei, não perguntei nada a ninguém, não quis saber nada de ninguém. E aí, meus irmãos, meu povo amado do meu coração, meus queridos e minhas queridas, quando foi com mais ou menos uns 45 dias, 50 dias, eu comecei a sentir um negócio ruim, umas coisas ruins. E quando eu fui no médico que eu fiz exame, não deu outra. Eu estava grávida de novo. E aí eu fiquei em pânico, eu fiquei apavorada, meu Deus. Só que eu estava em São Paulo, os médicos muito bons, a medicina lá é muito boa, né? E aí eu estava com minha irmã, estava com meu esposo e outros familiares que eu tenho lá em São Paulo. Mas mesmo assim eu fiquei em pânico. E aí pronto, passou-se o processo, né, dos 9 meses, fiz o pré-natal, fiz tudo lá em São Paulo, uma boa, uma beleza, tudo de bom. Mas o que acontece é que o meu parto seria outra cesárea. E a minha médica marcou a data dessa cesárea para o dia 11 de setembro. Mas o que acontece? Quando foi dia 20 de novembro, Agosto. o meu filho nasceu. A minha pressão alteou muito. A máxima foi para 19, não, a máxima para 20 e a mínima ficou 19. Segundo os médicos, se elas igualassem, ficasse 20, 20 ou 19, 19, não sei, eles que me falaram, eu não teria resistido. E aí eles me levaram imediatamente para o centro cirúrgico. Eu estava internada para fazer um exame. E desse exame, já fui diretamente para o centro cirúrgico. Passei o processo muito difícil. Parece até mentira, né? Mas jamais eu viria aqui contar uma mentira. Eu vivi isso. Eu dei 3 paradas cardíacas. Tive a primeira, acordei. A segunda, voltei. E a terceira, eu quase não volto. Quando eu dei por mim, eu estava com um médico bem alto, alemão, e fazendo os movimentos, né, que eles fazem, cardíaco para a pessoa. E eu só, quando eu fiz assim, que voltei, aí eu respirei, aí eu abri os olhos. Aí quando eu abri os olhos, o médico estava chorando e pedindo a Deus para não deixar eu morrer. E quando eu abri os olhos, ele fez: Mãezinha, mãezinha, você acordou. Ele fez assim nos meus olhos, para mim não fechar. Mãezinha, e eu querendo fechar os olhos, ele: não fecha não, mãezinha, não fecha mais não. Pelo amor de Deus, não feche mais seus olhos. Porque se você fechar, você pode não voltar mais. A terceira parada. E aí ele foi me reanimando, me reanimando. E aí, irmãos, o que acontece? Uma lágrima daquele médico caiu nos meus olhos. E quando aquela lágrima caiu dentro dos meus olhos, aí eu me despertei. E assim foi, né? A hora do nascimento do meu filho, que ontem completou 32 anos. E eu também assim tive
mais essa chance, né, de vida, porque eu poderia, como eu falei lá nos status, no videozinho, eu poderia não estar mais aqui. Eu poderia não estar contando hoje para vocês essa história, né? Mas Deus, ele é misericordioso. E outra coisa, o plano de Deus, né? Como muitos falavam para mim que eu era uma escolhida do ventre, que o Senhor me escolheu ainda no ventre, ainda informe, no ventre da minha mãe eu fui escolhida. Então eu não poderia morrer. Eu tinha que viver, né? Eu já tinha morrido uma vez e o Senhor já tinha me dado vida. Se eu morresse de novo, o Senhor poderia me dar vida de novo, mas o Senhor não permitiu. Eu vim mais uma vez a óbito. E isso é um motivo de muita alegria. São mais 32 anos que o Senhor me concedeu. Por isso, eu costumo comemorar o meu aniversário no dia 13 de maio. 13 de maio, agora eu completei 58 anos de idade. E ontem, dia 20, eu completei 32 anos de nova vida, juntamente com meu filho. E isso, para mim, é muito privilégio. É Deus que faz isso. Deus fez isso na minha vida. E Deus continua fazendo. Porque Deus, ele não morreu. Deus está vivo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, basta somente crer no poder de Deus, porque Deus faz. É isso aí, né? E foi assim que tudo aconteceu. Só que, como eu já falei, né, que eu estava lá em São Paulo, e lá em São Paulo, o povo lá é muito ajudador. O povo lá é muito acolhedor. E aí eu recebi muitas coisas. Eu ganhei muito roupinha de bebê, eu ganhei berço, eu ganhei tudo. E era tudo coisa boa, sabe? E quando eu tive o meu bebê, a minha mãe tinha ido para ajudar a minha irmã a cuidar de mim. E quando o bebezinho estava com 28 dias de nascido, a minha mãe chegou o dia dela vir embora e aí ela botou na nossa cabeça para vir com ela. E eu não queria vir, mas o meu esposo queria. E aí acabou que a gente veio embora para Petrolina, ele com 28 dias de nascido, e eu trouxe bastante coisa. As coisas que deu para mim trazer, eu trouxe do enxovalzinho dele. E quando chegamos aqui, quando ele completou 1 aninho de idade, aí eu falei para meu esposo. Eu já sabia que eu só poderia ter mais um filho cesáreo. E aí eu falei para meu esposo, eu disse, eu não vou mais tomar anticoncepcional, eu vou parar, porque eu só posso ter mais um filho, então eu já vou ter logo. Aí ele falou, minha filha, você tá doida, você, processo que você passou e tudo, você vai ter outro filho. Eu digo, vou. Eu posso ter mais um, eu vou ter logo esse mais um que eu posso, porque eu vou aproveitar o enxoval. Eu vou aproveitar o enxoval todinho de Adler, que o nome do meu filho é Gideone Adler. Eu vou aproveitar o enxoval. O enxoval era só verdinho, amarelinho e branquinho. Lá em São Paulo, eles têm costume de fazer isso. Quando eles não sabem o sexo do bebê e eles querem presentear alguém, aí eles compram assim, amarelo, verdinho, branquinho. E foi o enxoval do meu filho. Alguma coisa azulzinha que ele tinha foi que nós compramos depois que ele nasceu, né? Mas o que nós ganhamos foram essas cores. Então, essas cores, elas servem tanto para o menino como para a menina. E aí eu parei de tomar os comprimidos. E aí eu engravidei de novo. Dessa vez eu quis. Eu não quis da primeira e eu não quis da segunda. E daqui eu quis
Deus não quis. E eu quis de novo. E aí, com poucos dias depois também, logo eu já estava grávida. Eu lembro que quando o Adley estava com 1 ano e 2 meses, parece que eu já estava com 1 mês de grávida. E o povo tudo me chamando de doida. Meu pai, que era vivo, minha mãe, todo mundo, até meu esposo me chamava de doida. Mas eu queria logo passar por aquele processo, bom ou ruim, fosse o que fosse, eu queria passar logo por ele para me livrar, fazer minha laqueadura, né? E pronto. Aí criava os dois um atrás do outro. Esses eram os meus planos. Mas com certeza não era os de Deus, que não foi como eu quis, né? E aí o que acontece? Quando eu estava com 7 meses da minha terceira gestação, eu fui fazer a ultrassom. E quando eu fui fazer a ultrassom, eu tive a desagradável notícia que o meu filho, o meu bebê, seria uma menina, isso eu já sabia, mas seria uma menina, e que eu não poderia ter essa menina, porque ela estava doente. Se chegasse aos 9 meses, eu poderia morrer. Eu estava correndo risco de vida. E a qualquer momento, se ela chegasse a morrer dentro do meu ventre, eu também morreria. E aí foi uma correria, sabe? Para poder chegar o dia de tirar esse bebê. Aí já foi o meu terceiro parto. Se você também quiser saber a história do meu terceiro parto completo, você deixa aí nos comentários, que depois eu vou contar um por um, tá? Não, o segundo não, o segundo já está completo. Eu vou contar o primeiro e vou contar o terceiro, que foi um processo bem difícil também, que eu passei, bem complicado. Mas graças a Deus eu estou aqui, né, contando a história para vocês, contando o que eu vivi. Gente, tudo isso eu vivi. E eu vivi muito mais do que isso. Eu vivi muitas coisas ruins. Tem gente que tem o hábito de dizer bem assim: ai meu Deus, eu só nasci para sofrer. Mas eu não digo assim. Eu nasci para vencer. O sofrimento vem, mas eu luto e a vitória vem. Então, eu nasci para vencer, porque até aqui me ajudou o Senhor. E é isso aí, pessoal. Estou aqui em um novo cenário, né? Vim finalizar o vídeo para vocês. Está tudo aí. Quero justificar um errozinho que teve lá na frente, onde eu fui falar 20 de agosto, aí falei novembro. Aí eu coloquei a minha voz em cima, 20 de agosto, e coloquei uma setinha também indicando, né? Vocês me desculpem esse pequeno erro, mas eu não podia voltar e fazer novamente, porque aqui está assim, fez, postou. É fazendo e postando, porque eu não posso deixar de postar amanhã ou depois, porque de ontem e hoje. Aí eu tenho que postar hoje, entendeu? Apesar de que tem pessoas que vão assistir mais para frente, mas para mim postar tem que ser hoje, você entende, né? Então, pessoal, lembrem-se, o maior livramento não é Deus impedir que nós passamos por prova, por lutas, por provações. O maior livramento é descobrir que nenhuma dor tem poder de nos separar do amor de Cristo Jesus. Aí vamos ler aqui 2 versículos no livro de Romanos 8, versículos 38 e 39, que nos diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês entenderam? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é o presente, o que nós estamos vivendo, e nem o que vem, muito menos o que já foi. Nada pode nos separar
do amor de Cristo. Não é a ausência de tudo isso, é a presença. É a presença de Deus em nossas vidas todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas, e nós temos que dar graças a Deus por tudo, amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho comprido, mas eu precisaria concluir ele hoje, viu? Então eu já vou postar e na hora que eu te mandar, você faça o favor de já assistir, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijos no coração de todos.